Bom, hoje nós vamos falar em Jeremias. Nós vamos em Jeremias 18, o vaso na mão do olheiro. O vaso na mão do olheiro. Essa palavra, acredito que todos aqui já tenham ouvido. Ela é bem conhecida, mas eu peço que você fique com a gente, que eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo para você. Algo novo para você. A palavra, ela é viva. Ela se renova. Então, fique com a gente, abra a sua Bíblia em Jeremias 18. Jeremias 18. Obrigado, Jesus. Obrigado. Todos abriram? Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. Tá? Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro. Por enquanto, até aqui. Nessa palavra, eu quero que a gente venha entender a diferença entre duas palavras: criar e formar. Criar e formar. Será que é a mesma coisa? São as mesmas palavras? Não são. Então, eu quero que até o final dessa palavra a gente venha compreender a diferença dessas duas palavras. E eu quero orar mais uma vez. Espírito Santo, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Enche esse lugar. Através da minha vida, flua. Que eu seja um canal de bênção, um instrumento em tuas mãos para abençoar a vida dos meus irmãos e irmãs, dos teus filhos. Senhor, flua através de mim, que não saia nada de mim, mas tudo venha de ti. Que a sua palavra seja lançada assim como semente e venha cair em terreno fértil. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero... hoje nós vamos ler um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Eu quero que quem puder aí abrir a Gênesis. É lá no comecinho, fácil. Gênesis. Depois nós vamos voltar. Então guarda a palavra a respeito do oleiro. Nós vamos voltar nela. Tá? Vamos lá. Gênesis 1, 27. 1, 27. Vamos lá. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quero ler novamente. Preste atenção na palavra, foquem na palavra criar. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Criar vem da palavra do hebraico, vem do bará. E eu quero... O que seria... O que eu estou querendo dizer com a palavra criar? Nós somos a criação de Deus, certo? Eu, você, todos nós. Todos que habitam essa terra, somos criação de Deus.
Os animais também são criação de Deus. Todos. Aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, eles são criação de Deus. Aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem são criação de Deus. Aqueles que buscam e aqueles que não buscam. Todos nós somos criação de Deus. Todos nós. Não há diferença. Todos somos criação. Nós vamos ver mais para frente que a diferença vem no formar. Mas por enquanto eu quero focar ainda, eu quero ainda ficar um pouco na palavra criar. Eu quero que no capítulo 2, versículo 7, abra aí comigo. Capítulo 2, versículo 7. No 1:27, nós ouvimos e focamos na palavra criar, que é o bará. Que é o bará. E no capítulo 2, versículo 7, fala o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou, e quando Deus forma, há o sopro de vida. Há o sopro de vida de Deus. Então nós vamos trabalhar bastante nessas duas palavras. Amém? Eu quero falar aqui também a respeito em Isaías. Vocês já vão entender aonde eu estou querendo chegar. Abre em Isaías 43:10, que fala sobre Jacó. Vamos lá. Em Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que palavra aparece aqui? Criou. E depois formou. Quem foi Jacó? Jacó, ao nascer, ele ficou no calcanhar do seu irmão. Ele nasceu ali grudado no calcanhar do seu irmão. Quem foi Jacó? Jacó foi aquele que brigou pela primogenitura com seu irmão Esaú. Foi lá, por um prato de lentilha, ganhou a primogenitura. Quem é Jacó? É aquele que lutou com Deus. Essa é a criação. Essa é a criação. Ele luta com Deus. Ele faz através do seu esforço. É a pessoa que, através do seu próprio esforço, tenta agradar a Deus. Através das suas forças. Ela tenta agradar a Deus. Ela tenta alcançar algo ainda maior. Como nós falamos, todos nós somos a criatura. O ímpio é a criatura. É uma criatura de Deus. Deus o criou. Tanto agradando ou não ao Senhor. Tanto se mantendo ou não na posição, ou não. Então aqui Jacó, ele sai da criação e vai para a transformação. Deus muda o nome dele. Deus fala, olha, agora você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel. Deus muda a vida dele. Deus muda a vida dele. Você não é mais apenas uma criação. Agora, o meu ruá, o sopro de vida, eu te dou. Eu transformo a sua vida. Você recebe a vida através do meu sopro, do ruá de Deus.
E ele transforma a vida de Jacó. Através de Jacó, ele tem 12 filhos. E através desses 12 filhos, há a formação das 12 tribos de Israel. O Senhor transforma a criação e forma algo diferente, algo novo. Lembra do olheiro? Vamos entender. Imagina um vaso. Todos aqui já viu. Esses dias, eu estava conversando com a minha esposa, com a Ju, com a pastora Juliana. E foi muito doido. A gente estava falando das coisas de Deus e tal. E eu tive uma visão muito rápida. Mas eu travei, porque a gente estava falando sobre as coisas de Deus, eu não lembro exatamente o que era. Mas daqui a pouco me veio uma visão, Deus me deu uma visão. Eu estava em uma sala, em um ambiente, era uma olaria. E eu estava sentado. E o que eu conseguia ver? Eu olhava, eu via ali, eu não sei qual que é o nome exato, se é o torno. É onde fica aquela roda, onde coloca o vaso, o barro molhado. É onde ele fica girando e ali o oleiro começa a trabalhar no vaso. Começa a fazer ali o que ele quiser com aquele barro. E eu vi um homem andando para lá e para cá, e eu vi a porta, tinha uma porta no fundo e tinha um quintal amplo que eu não via exatamente o que tinha lá. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tive aquela sensação que era o próprio Deus caminhando, preparando, porque o barro, para ele trabalhar no vaso, ele tem um preparo, o barro. A argila tem um preparo, não é qualquer uma. Não é só tirar e tentar produzir, tem um preparo para isso. E eu vi que ali ele estava indo para lá e para cá, já preparando todas as coisas para poder produzir o vaso. E eu não sabia que eu ia pregar hoje a respeito ainda mais sobre essa palavra. O Espírito Santo falou muito forte comigo hoje. Essa palavra. Essa palavra. Então eu quero que você imagina essa olaria. Você sendo colocado ali em cima daquele torno, onde será girado e você será formado, onde o Senhor formará ali o vaso. Quem é criação corre atrás das promessas de Deus. Quem é criação age ou ele faz algo com o seu próprio esforço. Quem é criação não se considera como filho. Mas quando Deus te forma, você se vê de uma forma diferente. Formação, formar, vem da palavra yetzer. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoa. É do yetzer. Eu quero ler com vocês, voltar em Jeremias 29. Vamos voltar em Jeremias 29. Versículo 11 a 13. O Senhor já está nos falando. Não seja apenas minha criação. Seja a minha formação. Ele quer te transformar. Ele quer te formar. Quando o olheiro ele está produzindo ali o vaso, ele está colocando naquele vaso aquilo que está dentro dele. Nós vimos que
enquanto o olheiro estava produzindo, o vaso se desmanchou na mão dele. O vaso se desmanchou na mão dele. E ali fala a respeito de quebrar. Mas imagina ali um vaso mole, o olheiro trabalhando nele e ele desmancha. E ele quebra ali na mão dele. E ele volta a fazer um novo vaso conforme aquilo que ele quer. Conforme o olheiro tem dentro dele, aquilo que ele tem dentro dele. E nós somos como o quê? Vasos na mão de Deus. O próprio oleiro. O próprio oleiro. Então Deus, quando nos formou, Ele nos criou e agora Ele sopra a vida em nossas narinas. Então Ele sopra o seu DNA em nós. Ele coloca em nós aquilo que está dentro dele. A vontade dele. Os planos dele em nós. Não é simplesmente produzir um vaso qualquer, mas ali ele está te formando conforme a sua vontade, conforme aquilo que está dentro de Deus. Olha que incrível isso. Deus está colocando os planos dele em você. Ele está te moldando para que você sirva para algo muito importante aqui. Você tem um propósito. Você não é o acaso. Você não é só a criação. Esse vaso não saiu do nada. Deus te formou. Antes eu falei que quem é criação, quem se vê como apenas criação, ela fica correndo atrás das bênçãos. E quando você é transformado pelo Senhor, as bênçãos que correm atrás de você, não é você que corre atrás das bênçãos. Porque o Senhor, Ele te transformou. Está em você a vontade de Deus. Está em você as promessas de Deus. Então não é você mais que tem que correr atrás das bênçãos. Não é pelo seu esforço. Nós dependemos totalmente de Deus. Imagina um vaso. O vaso vai virar para o oleiro e vai falar: olha, eu quero ser formado dessa forma. Eu quero ser uma botija. Eu quero ser um vaso redondo, gigante. Pode o vaso falar para o oleiro aquilo que ele quer ser? Pode você, pode eu. Nós podemos virar para Deus e falar: Deus, é no meu tempo. É da forma que eu quero. Olha você se comportando apenas como criação. Olha você não entendendo o que é ser transformado por Deus. E vaso, se você estiver pensando ainda assim, eu sinto em te dizer, mas você vai se desfazer. Você vai se quebrar. E isso dói. Esse processo é dolorido. Esse processo é dolorido. Não te enganes. Quem vende para você que servir ao Senhor são 1000, só é bênção. Você vive na hipergraça. Você tudo pode fazer. Você tudo recebe. Toma cuidado. Que o próprio Jesus disse: vocês vão sofrer. Vocês serão perseguidos em meu nome. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Vocês vão vencer, eu venci.
mas só vence quem é transformado. Vamos ler 29, 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e eu orareis a mim. Não, vou ler de novo. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Tem até um louvor, né? Diante do trono, na parte da ministração que fala, né? Que cita esse versículo. Eu é que sei... Como que é? Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não é o vaso virando para o oleiro e falando, eu quero que seja feito assim. Mas é um vaso virando para o oleiro e falando, faça o que quiser de mim. Faça o que quiser de mim. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não vou me preocupar. Eu vou lançar diante do Senhor a minha ansiedade, os meus problemas, os meus sonhos. Não importa o que o Senhor vai fazer comigo. Quando as coisas irão acontecer, não me importa. O que me importa é que o Senhor coloque tudo que o Senhor tem e o que o Senhor tem para mim. Faça o que quiseres de mim. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu creio também. Eu creio também. Jesus, muito obrigado. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar nas tuas mãos, em tuas mãos. Obrigado, Pai. Obrigado. É um privilégio poder servir a Ti, poder fazer parte do corpo de Cristo. Se isso para você é um peso, se isso para você te incomoda, é porque você não teve um encontro com Deus. É porque você ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus. É que ainda você não tem um caráter de Deus. Se isso para você é um peso, você ainda não conhece. Eu digo em te dizer, eu sinto em te dizer. De repente o Senhor vai te quebrar. De repente o Senhor quer te quebrar. Porque Ele não quer que fique nada que não agrade Ele. As coisas que podem te afastar dEle, Ele vai tirar. Há um processo. Mas saiba que você não está só. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre você. Ei, vaso, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre você. Eu é que sei. Ontem eu estava falando com uma pessoa, com um amigo, e nós acho que até comentamos a respeito disso. E comentamos a respeito do vaso de ser quebrado. Eu falei, olha, na verdade, nós temos que morrer. Morrer com Cristo na cruz. E ressuscitar com Ele. É a morte.
É a morte para esse mundo. É a morte para as coisas desse mundo. É a morte para o seu eu. É a morte para as suas vontades. E Ele te dá a vida. E Ele te dá a vida. Glória a Deus, Ele te dá a vida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje vive e reina. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor quer impregnar em nós a sua vontade. A sua vontade. A sua vontade. Em Deuteronômio, rapidinho, Deuteronômio 28. Todos abrindo Deuteronômio 28. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a mão, e te abençoará na terra, que te der, Senhor teu Deus. Lembra que eu falei que as bênçãos correrão atrás de você? Eu vou ler antes ainda, para que fique registrado. 28:2. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Elas virão até você. Elas virão, elas correrão atrás de você. E você, vendo nos outros versículos, fala, bem, qual é a consequência disso? O que vem? As bênçãos vêm atrás de mim e o que acontece? Bendito será na cidade. Você vê o 4, fala, bendito o fruto do teu ventre. No 5 fala, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. No 6 fala, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saírem. No 7 fala, o Senhor te entregará os feridos diante de ti, os teus inimigos. No 9, continua falando a mesma coisa, bendito, bendito, o Senhor te abençoa, Ele te prospera. Ele supre as suas necessidades. Ele entrega os seus inimigos em tuas mãos. Bendito, bendito, bendito. Porque você não é só uma criação. Você permitiu ser transformado. Bendito, bendito, bendito. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Amém, Senhor. Os tempos difíceis, como nós passamos por tempos difíceis, né? Como nós passamos por tempos difíceis. Acabamos de passar por uma pandemia. Passou ainda não, ainda está no finzinho, né? Tem lugares que já estão liberando, sem não precisar utilizar máscara, enfim. Já estamos no fim. Mas consequências ficaram. Quantos se distanciaram do Senhor? Quantos? Quantos perderam a vida? Quantos ainda estão se recuperando dessa enfermidade? Quantos ficaram sequelas? Ah, aconteceu alguma coisa. Nossa, quanta coisa aconteceu. Agora eu quero lembrá-los de novo. A criação, aqueles que se consideram apenas como uma criação, eles não sobreviveram a esse período. Alguma coisa aconteceu. Mas quem estava no Senhor
e foi transformado e tem o caráter, resistiu. É como se o Senhor, eu visse como se fosse uma grande peneira. Como uma grande peneira. E todos nós passando por essa peneira. Dói. Ou se dói. Só quem foi transformado resiste. E resistiu a todos esse processo. Em Lucas 16:10, vamos abrir. Lucas 16:10. O que eu quero dizer aqui? Quem persistiu no mínimo, quem é fiel no mínimo, no pouco, o Senhor Ele coloca no muito. E aqui fala isso, exatamente isso. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Nessa seleção, nós vimos quem permaneceu fiel. Às vezes, a pessoa foi rastejando, mas ela conseguiu chegar lá. Ela se manteve fiel. E agora está chegando um novo tempo. E agora está chegando um novo tempo. O Senhor sobre o muito nos colocará. O Senhor nos levará a um novo tempo. Há um novo tempo chegando. Vamos nos preparar. Porque o pior já passou. Eis um novo tempo. Eis um novo tempo. Permanecemos fiéis. Agora vamos desfrutar do despojo da guerra. Vamos desfrutar daquilo, de todo esse período que nós passamos. O Senhor, Ele é fiel. Ele é justo. E agora Ele nos leva a um novo período. A um novo período. Jesus, muito obrigado por esse novo período. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Nós dizemos sim, amém, para esse novo período. Você pode dizer aí sim, amém, para esse novo tempo que o Senhor está nos dando, que está chegando. Amém, Senhor. Amém. Ai. Em Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Vamos lá. Apocalipse 2:10. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. Desculpa, 2:10. Falha minha, 2:10. Eu vi aqui, eu falei, nossa, mas não é o que eu... Falha minha, 2:10. Apocalipse 2:10. 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Tem até um louvor que fala, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Ao que vencer, esse será coroado. Ser fiel a mim, vai até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer. Só os transformados. Só os que receberam a Jesus como seu Salvador. Só aqueles que decidiram serem transformados, quebrados. Vocês vão padecer, vocês serão perseguidos. Mas tem de bom ânimo. Ei, não esqueça, eu venci. Eu venci. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Já estou chegando no fim. E eu quero voltar um pouco em João. Vamos abrir em João 2. João 2. João 2. É o 2 mesmo, tá? Todos aqui abriram. João, capítulo 2. Vamos lá? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas de Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, 6 vasos de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Aqui era a forma de medida na época. Disse-lhe Jesus: enchei de água essa talha. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai aos mestres. E levaram. E logo que os mestres da sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam, os serventes sabiam, mas aqueles que beberam não sabiam. Chamaram os mestres sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais de Canaã. E aqui vai. Jesus transformou a água em vinho. Olha a palavra, transformação. Transformação. Quantas talhas tinham? Eram vasos grandes assim, com uma boca mais ou menos assim, tinha vários tamanhos. Uma boca meio... uma boquinha assim, deu para entender, né? Ó, olhos da mente, vamos imaginar. Ó o olheiro trabalhando. E ali, essa água, o que servia? Eles pegavam a água desse pote para lavar as mãos, para purificar, para poder entrar, os judeus. Que nem eles faziam isso para poder entrar na festa, no casamento. E ali havia acabado o vinho. E agora, Maria fala, a mãe de Jesus fala para ele, acabou. E agora? Jesus fala para as pessoas que serviam ali na festa, encha com água. Eram 6 vasos. O 6, ele representa o homem. É o número do homem. Então aqui traz para nós. 6, o número do homem. Haviam 6 vasos. E Jesus enche o quê? Com o que esses vasos? Com água.
com água. Lembra que eu falei da criação? Lembra? Ali havia somente água. É como se Deus estivesse criando ali. Eu não falei que remete a nós? 6 vasos. A água, ele apenas colocou água. Mas vem Jesus e transforma aquela água. Não apenas a criação, mas a transformação. Jesus transforma aquela água em vinho. A água tem a ver, ele remete ao quê? A palavra de Deus. Então, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, Jesus vem e nos transforma. Jesus vem e nos transforma. Você pode dizer amém? Amém. Olha o que se encher, olha o resultado de quando você se enche da palavra de Deus. Você é transformado. Você é transformado. E dali, os servos levam para a pessoa que estava administrando aquele casamento. Ele prova daquele vinho e fala, nossa, esse vinho é muito bom. E ele chama o noivo e fala, nossa, você guardou o melhor para o final. Você guardou o melhor para o final. Uau! Você guardou o melhor vinho para o final. Jesus, ele estava ali e operou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Eu falei sobre Deus quebrar. Senhor, nós tem até um louvor que fala, como que é o louvor que fala sobre, que fala sobre vaso quebrar? Senhor, quebra-me. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Todos conhecem, esse é antigo, hein? Nossa, esse é muito antigo. E quantos aqui ouviram? Toma cuidado com o que você está cantando. Porque você está pedindo para Deus te quebrar. Você está pedindo para Deus te quebrar. É muito sério isso. É muito sério isso. Mas eu quero te dizer algo. Algo muito importante. Algo que fique gravado na sua memória. Que você nunca esqueça. Agarre essa palavra. Um vaso quebrado. Aquela argila. Aquele barro. Na olaria. Não se perde. Não se perde. Um vaso quebrado na mão do oleiro não se perde. Deus, ele faz algo novo. Não se perde. Senhor, por mais eu estou orando a Ti, pedindo que o Senhor me quebre. Pois eu sei que um vaso, que esse barro nas mãos do Senhor, não é jogado fora. Não é jogado fora. O Senhor faz algo novo. O Senhor transforma. Aí agora, da forma que o Senhor quiser. Senhor, eu já fui quebrado. Eu já fui moído. E agora, me recicla, Senhor. Faz algo novo. Faz algo novo. Mas nesse exemplo não, na palavra, em João 2, no primeiro milagre de Jesus, ele não quebrou o vaso. Ele encheu o vaso. Imagina aqueles vasos que eram utilizados para lavar a mão. Então imagina um vaso grande e eles pegavam com algo pequeno ali e tiravam a água, ou até mesmo com a própria mão, tirava a água para se lavar. Então ali ficavam algumas impurezas.
por mais que a água que ali estava, né, limpa, acabava caindo alguma sujeira. Mas o Senhor vem e limpa essa sujeira. E coloca uma nova água. Coloca uma água limpa. Coloca a sua palavra. O que faz um vaso ser cheio? A obediência. O que quebra o vaso? A desobediência. O que racha o vaso? A desobediência. Ela racha o vaso. É o vaso teimoso que, depois de ser formado, quer ficar secando no sol. E ele racha. E vaso teimoso. Quais são as suas rachaduras? Qual parte da sua vida que está quebrada? Que você tenta remendar, mas nunca dá certo. Do que você tem se enchido. O vaso é para se encher de algo. O que você tem colocado em você mesmo, do que você tem se enchido. É vaso. O que você tem se enchido do quê? Do que eu tenho me enchido? Você tem sido um vaso teimoso ou um vaso obediente? Seja obediente. Seja obediente. Eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Olha, se você antes era um vaso teimoso, se você antes se continha rachaduras, se você antes era um vaso quebrado, a solução, ser fiel até a morte. Seja transformado. O Senhor, Ele vai te encher com a sua água. Com a sua água viva. Com a água viva. Com a sua palavra. Com a sua verdade. E não com as mentiras que esse mundo diz para você. Não com as mentiras que as pessoas dizem sobre você. Não aceite o que tem causado a rachadura na sua vida. São as mentiras que o inimigo das nossas vidas tem lançado na sua cabeça? Que você não pode, que você não consegue, que você é pecador, que você é falho, que você logo vai cair, que você é um miserável, que você é um mentiroso, enfim, quantas mentiras que você começa a fazer e não termina, então você não é digno. Quais mentiras ele tem lançado? Quais? Ei, não se apegue a essas mentiras. Não faça uma mentira contada várias vezes. Torna-se uma verdade para aquela pessoa. Ela passa a acreditar naquilo. Porque ela é contada várias e várias vezes. A pessoa está naquele mundo e ela só ouve essa mentira. Só ouve essa mentira. E ela começa a viver dessa mentira. Mas o Senhor hoje, Ele quebra isso na sua vida. O sangue de Jesus, Ele te lava. Ele torna suas vestes sujas em vestes limpas. Ele troca as suas vestes. Ele tira esse peso da sua vida que você não precisa carregar. O fardo de Jesus é leve e suave. Você não precisa carregar esse peso. Jesus está aqui hoje. E Ele quer transformar a sua vida. O oleiro está te dizendo, está te perguntando, eu posso fazer de você tudo o que eu quiser?
Eu posso fazer de você tudo o que eu quiser? Se coloca de pé. Feche os seus olhos. Você que está em casa nos acompanhando, feche os olhos. Não mexa no celular. Não se distraia. O Senhor hoje tem libertação. Ele quer transformar. Ele quer mudar. Ele não quer vaso rachado. Ele quer um vaso novo. Ei, eu falei aqui que pode doer, que dói. É um processo. Mas Ele está com você. Ele não te abandona. Você está nas mãos dEle. Ele sabe moldar você. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe como tratar o seu coração. Ele sabe, Ele te conhece, Ele te formou. Você aceitou, você se entregou a Ele. Você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos correrão atrás de você. Porque agora você não é mais uma criação desobediente. Uma criação apenas que quer viver com as suas próprias forças. Do seu jeito, da sua forma. Então você começa a orar agora. Entrega para o Senhor tudo aquilo que tem causado rachaduras na sua vida. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Repita comigo. Senhor, nós colocamos agora diante de Ti tudo aquilo que tem criado rachaduras. Cite ao Senhor, cite para o Senhor aquilo que está rachando o seu vaso. Fala, Senhor, eu entrego isso, mais isso, Senhor. Eu entrego diante de Ti. Eu entrego diante de Ti. Agora, Senhor. Faça-me novo. Faça-me novas as coisas. Novas as coisas. Eu quero transbordar. Eu quero viver coisas novas. Eu quero ser cheio da sua água, da sua palavra. Transborda, Espírito Santo, encha-me com teu azeite, com teu óleo. Encha-me. Eu renuncio. E começa a dizer ao Senhor o que você renuncia. A sua idolatria, aos pecados, ao que você tem feito, que não tem agradado ao Senhor, renuncia. Ele é o único Deus. Ele é o único oleiro. Não há outro. Não há outro. Não há. Não há. Jesus, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado por esse dia, pois entendemos a Tua palavra. Nós não somos apenas criatura, mas o Senhor nos criou e soprou sobre as nossas narinas o Teu ruá, o Teu sopro, o sopro de vida. O Senhor nos transformou e hoje nós temos vida em abundância, vida em Ti. Muito obrigado, Pai, por nos transformar, por nos fazer a Sua imagem e semelhança, por nos fazer novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Obrigado, pois de mim tem brilhado a luz,
Eu tenho sido luz na escuridão. Eu tenho sido o sal da terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.